Imagina que você é parte de uma família muito nobre, muito rica, que é comandada por um patriarca que é punho de ferro, cara super rígido, nada compreensivo, nada amoroso e que a vida toda conduziu a família para uma vida de aparências, uma vida de status, onde tudo que importa tá sempre por cima da situação, não importa o que aconteça. E de repente esse pai ele morre e ele deixa um testamento. É essa a história por trás do disco The Last Will and Testament do Opeth. Esse disco está fazendo muito sucesso entre os fãs porque além da banda chegar regaçando muitas partes assim bem intensas e muita criatividade, muitas partes diferentes, pô, tem até coisa de música oriental no meio. É o retorno do gutural ao Opeth. Se você é um dos fãs que curte esse tipo de vocal, tenho certeza que você deve ter comemorado bastante. E nesse disco ficou excelente, porque as músicas são muito intensas, né? Então combina bastante. Bom, a grande sacada do The Last Will and Testament é que ele conta a história de uma maneira pouco convencional, né? Porque as músicas, elas até nos nomes elas são diferentes, né? Ela tem esse simbolinho aqui, que a primeira vez que eu vi eu achei que era dólar, né? Tipo $1, $2, burro pra caramba. Mas na verdade é o símbolo de parágrafo. Então cada uma das músicas, né, parágrafo 1, parágrafo 2, são as partes do testamento, com exceção da última música, mas a gente já vai chegar nela. Bom, o álbum começa na leitura do testamento para os filhos gêmeos desse patriarca e uma garota que foi cuidada pelo pai durante toda a vida, uma menina que é filha da empregada da casa e que é uma garota super doente. A família já devia estar uma fofocaiada inacreditável, né? O que a menina está fazendo aqui? Mas ela foi convocada para a leitura do testamento, então a gente já vai descobrir o que ela tem a ver com essa história. E quando começa a leitura, o testamento começa com o pai dizendo que antes dele dizer com quem que fica cada coisa, ele quer contar algumas coisas que ele acha importantes, que ele se arrepende. E logo na música 2, o segundo parágrafo, na verdade, já vem a primeira bomba. A menina, né, como você já deve estar esperando na verdade, aquela garota doente que o pai cuidava, é filha dele. E ele diz que se arrepende, né, de ter tido um caso com a empregada, mas que mesmo que a menina fosse uma filha bastarda, ele gostaria que ela fosse bem tratada por todo mundo, que não ficasse de xaropagem para cima dela e tal. E aqui a gente já tem o primeiro contraste dessa história, né? Uma menina que sempre foi desprezada pela família, que ninguém entendia muito por que estava ali na casa, por que fazia parte dos cuidados do pai, sendo que era um homem muito rígido, né? Difícil de cuidar das pessoas. Você descobre que uma pessoa dessa que você talvez despreze é sua irmã e, portanto, tem tanto direito quanto você às coisas da família. O testamento segue. No parágrafo 3, o pai diz que todo esse ciclo que a família viveu, né, essa maneira arrogante, soberba, pensando sempre mais no dinheiro do que nas pessoas, todo esse tipo de coisa, tudo isso deve ser quebrado. Ele reconhece que não foi um bom jeito de conduzir a família e ele quer que as coisas mudem. Bom, e na sequência dessa revelação bombástica e digna dos melhores Joões Kleber, o pai se explica, né? Acho que depois de uma notícia bombástica dessa ele deve alguma explicação. E ele fala muito sobre como ele gostaria que as coisas fossem diferentes na família, né? Por conta dessa vida de aparências, de querer sempre parecer algo que não é, uma família intocável e coisa do tipo, eles acabaram tendo que fazer a garota sofrer. Além de não receber os cuidados que um filho receberia, ela também cresceu sendo rejeitada, né? Era só a filha da empregada que tá lá por dó. E no parágrafo 4 vem uma das maiores bombas, talvez, da história. O patriarca começa a falar sobre sacrifícios para ver as pessoas que você ama felizes. Essa parte fala especificamente com os gêmeos. Ele conta que depois que ele e a esposa, né, a mãe dos gêmeos, tentaram
ter filhos, eles não conseguiram, mas ser mãe era o grande sonho daquela mulher. E já que não estava dando certo, ela queria porque queria, então eles chamaram um inseminador artificial orgânico para ter os filhos que ela tanto queria. Acho que essa é a grande reflexão dessa música. Todo o nariz empinado, toda essa coisa do você sabe quem é meu pai, você sabe com quem você está falando, nada disso serviu para absolutamente nada. A audiência que o Ratinho ia ganhar contando essa história não é brincadeira. E aí chega o quinto parágrafo, a quinta música, que também é a minha favorita desse disco, que é quando o pai começa a revelar como que vai ser a partilha dos bens, quem vai ficar com o quê. E aqui a divisão é muito simples, a filha fica com tudo. Não só o dinheiro ou os bens, mas a responsabilidade de guiar a família rumo a um novo caminho. E esse é um peso muito grande porque vale lembrar que é uma menina muito doente e que foi desprezada a vida inteira. É muito difícil que de um dia para o outro uma pessoa seja respeitada dessa forma. Mas ele entrega para ela a responsabilidade sobre o legado da família, sobre a liderança da família e de fazer toda essa coisa de viver de aparências, todo o mal que eles fizeram ser completamente extinto no futuro, que a família possa começar uma nova história, um novo legado a partir dela. Bom, e chegando no último parágrafo, a gente vê que os gêmeos não saíram de mãos abanando, ou quase isso, na verdade, porque o pai deixa para eles alguns objetos pessoais, que não são coisas de valor, mas são simbólicas. Ele se diz ali um grande iconoclasta e ele deseja que esses objetos pessoais sejam passados de geração em geração, para que os netos, os bisnetos, se lembrem de toda a vergonha que aconteceu, todas as mentiras que eles contaram, mas entendam como que a família se reergueu, se reestruturou e de fato se tornou nobre pela definição da palavra mesmo, não só por um título ou uma aparência. Escreve aí pra mim nos comentários quais as chances desses gêmeos terem tacado fogo em tudo que o pai deixou pra eles, de tanta raiva. E bom, falei pra você que a última música era a única que tinha um título diferente. Ela fala sobre uma história que não foi contada. E essa música, ela não tá no testamento, ela é uma carta que chega pra filha, pra herdeira, depois de algum tempo que ela já estava no comando da situação, já tinha herdado todas as coisas. Essa carta chega para ela, muito possivelmente da mãe dela, e contando basicamente que ela também não é filha do patriarca. O patriarca era estéril. Então, o fato dos gêmeos não serem filhos dele, etc., também não era culpa da mãe. E esse plot twist coloca muitas coisas em perspectiva pra gente, porque aqui a menina não teria nenhuma chance de viver essa mesma aparência ou de ter esse comportamento de você sabe quem era meu pai, etc., porque nem ela sabe, na verdade. Também coloca em perspectiva o comportamento completamente egoísta e narcisista do patriarca, que permitiu que a esposa desconfiasse dele de traição, etc., porque é claro que não é nem um pouco normal uma pessoa que não demonstra amor por ninguém, do nada a empregada da casa engravida e aí ele quer cuidar da menina. É óbvio que ela suspeitava dele e ele permitiu que isso acontecesse também por esse ego que muitos homens têm de não gostar de assumir que é estéril, por exemplo, essa coisa relacionada à força, ao poder, Ele preferiu que a própria esposa pensasse mal dele do que pensasse que ele não podia ter filho. E se tem uma coisa que esse disco faz bem, colocando esses extremos pra gente de ego, de orgulho, de vaidade, é fazer a gente pensar quais são os nossos orgulhos, quais são as nossas vaidades, coisas pelas quais a gente briga e que não valem de nada no fim das contas. A ideia para esse disco, na verdade, começou em uma música do disco anterior a esse, que é o In Cauda Venenum, disco sensacional também. E é uma música que foi inspirada
numa reportagem ou num documentário, não me lembro agora, que o vocalista assistiu, mas que falava de um homem que era herdeiro de uma família e que essa família fez um inferno na vida dele para que ele não recebesse aquilo que ele tinha de direito. E tinha toda essa reflexão, né, de até onde as pessoas vão por ganância, a ponto de prejudicar um próprio membro da família por um motivo tão mesquinho. E esse tema ficou na cabeça dele e ele decidiu expandir isso, criando toda uma história e um disco inteiro em cima desse tema, que traz tantas reflexões legais pra gente. A principal lição que eu tirei de The Last Will and Testament é que a verdade liberta. E por mais que seja dolorida e difícil de falar, nada é mais forte do que a verdade. Nada transforma mais do que a verdade. Eu sou o Rafa e foi um prazer dividir mais essa história com você. Curtiu? Então vou deixar mais uma aqui para você assistir. Se você quiser trocar uma ideia comigo também, é só deixar o seu comentário aqui ou me seguir lá no Instagram. É isso. Um beijo no seu coração e até a próxima.